Se você é contador e atende empresas com funcionários, existe uma conversa que provavelmente vai começar a aparecer cada vez mais entre os seus clientes, que é sobre o que a empresa do seu cliente precisa fazer em relação à NR1 e aos riscos psicossociais. Mas talvez você pense, isso é um assunto da segurança do trabalho. Sim, isso é uma questão de segurança e saúde do trabalho. Mas existe aqui uma oportunidade muito importante para o contador, porque é muitas vezes no escritório de contabilidade que o empresário busca orientação quando surge para ele uma nova obrigação, quando surge uma mudança trabalhista ou algo que represente risco para sua empresa. E é justamente isso que eu quero aqui conversar com você. De maio de 2026 está em vigor a nova resolução da NR1, que trata de gerenciamento de riscos ocupacionais, como você já pode ter visto. E uma das mudanças que chama a atenção é a inclusão expressa dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho e esse gerenciamento. Estamos falando de situações relacionadas à organização e à condição do trabalho, como a sobrecarga, o excesso de demandas, o assédio, os conflitos e a falta de suporte e a baixa autonomia. Os problemas na organização do trabalho, entre outros fatores que podem afetar a saúde do trabalhador. Então, nós não estamos falando de oferecer terapias individualmente ou de fazer apenas uma palestra sobre saúde mental. Nós estamos falando sobre identificar os fatores de riscos relacionados ao trabalho, de avaliá-los e de estabelecer medidas de prevenção, além de acompanhar essas medidas. Porque muitos empresários ainda estão acreditando que se adequar é simplesmente contratar alguém para aplicar o questionário e colocar esse resultado dentro do PGR. Mas o processo não termina no diagnóstico, ele apenas começa. Você imagine uma empresa em que esse levantamento identifica que existe uma sobrecarga do trabalho em determinados setores. E aí eu te pergunto, o que essa empresa fará com essa informação? Ela fica até com receio de notificar, porque ela vê de forma negativa como um problema para ela. E, no entanto, não é, porque se aparece que existe, por exemplo, uma falta de comunicação ou uma falta de suporte da liderança, novamente, qual será a ação preventiva que deve existir para isso? E quando a empresa toma esse conhecimento e faz uma ação preventiva, aí essa empresa se destaca, ela está de fato de acordo com a normativa. E qual será a ação preventiva que precisa tomar? E é aqui que esse assunto deixa de ser apenas documental e entra na gestão de pessoas e organização do trabalho. Porque a nova normativa, ela fala do ambiente e não fala mais do indivíduo em si. E é exatamente aí que muitas empresas ainda não sabem como agir. Tá, Lu. E por que o contador precisa saber disso? Você deve estar se perguntando. É porque o seu cliente provavelmente vai precisar de orientação e você não precisa esperar que ele te pergunte o que fazer. Porque a gente sabe que as pessoas procrastinam demais pelo novo. Então você pode chegar antes e dizer: eu quero que você conheça o assunto e entenda o que precisa verificar na sua empresa. Isso não significa que o escritório contábil precisa executar o PGR ou assumir uma responsabilidade técnica que não é sua. Isso significa agregar valor ao seu cliente, significa conectar o empresário aos profissionais adequados e principalmente ajudá-lo a não descobrir tarde demais que apenas ter um documento não significa necessariamente estar gerenciando os seus riscos. E é justamente nessa etapa que entra o trabalho que eu desenvolvo para as empresas. Eu sou Lucielma Rios, consultora em saúde mental corporativa e riscos psicossociais, e atuo na implementação de programas de prevenção e desenvolvimento relacionado aos fatores psicoemocionais relacionados ao ambiente de trabalho. O trabalho pode começar com o diagnóstico dos fatores de risco e avançar para um programa anual de prevenção que é construído de acordo com aquilo que foi identificado na empresa. Então, por exemplo, se aparece um problema de comunicação, nós podemos trabalhar a comunicação e a relação das equipes. Se aparece uma dificuldade na liderança, nós podemos desenvolver a liderança.
Se aparece conflito, se aparece assédio ou relações disfuncionais, daí entram ações específicas de prevenção. Se aparece sobrecarga ou problemas de organização do trabalho, nós precisamos olhar para esses fatores e para as medidas organizacionais que são cabíveis. Ou seja, o diagnóstico ele mostra onde está o risco, mas o plano de ação ele define o que precisa ser feito. E o acompanhamento vai mostrar se realmente essa ação está funcionando. Então é por isso que eu não quero que você saia desta conversa tendo que aprender a implementar a NR1. Eu quero te pontuar algo muito mais simples. Quero que você convide seus clientes para conhecerem o assunto. E foi por isso que eu preparei uma aula gratuita direcionada para os empresários. NR1 e riscos psicossociais. O que está acontecendo com a sua equipe pode estar custando muito mais do que você imagina. E nessa aula eu vou explicar de forma muito prática o que mudou, quais as empresas que precisam prestar atenção, o que são os fatores de risco psicossocial e como é que funciona o processo de identificação e avaliação. Também o que acontece depois do diagnóstico e como estruturar um plano de prevenção dentro da empresa. Então, você oferece informações relevantes para o seu cliente e eu assumo a responsabilidade de conduzir essa informação técnica dentro da minha área de atuação. Então, eu deixo agora uma pergunta para você. Quantos dos seus clientes sabem hoje o que precisa fazer com relação aos riscos psicossociais da NR1? E talvez esse seja exatamente o momento de você iniciar essa conversa com ele. E eu posso fazer isso junto com você. Agora eu quero te fazer um convite especial. Se você acredita que essa é uma informação importante para os seus clientes, eu posso fazer uma aula gratuita, exclusiva para as empresas atendidas pelo seu escritório. Você convida os seus clientes e eu conduzo esse encontro de forma muito clara, prática, onde eu vou explicar tudinho, o que mudou na NR1, o que são os riscos psicossociais, o que a empresa precisa observar e quais são os primeiros passos para se preparar, sem que transforme o contador em especialista no assunto e sem assumir uma responsabilidade que não é do escritório contábil. A proposta é exatamente o contrário. Você vai entregar informações, entregar valor para os seus clientes e eu entro como uma profissional especializada para conduzir nessa orientação. Então, se fizer sentido para o seu escritório, me envie uma mensagem no WhatsApp com a frase: Quero a aula NR1, que a partir daí nós combinamos junto a data e o formato de entrega.